Olá, queridos irmãos, estamos iniciando mais uma EBD online na Primeira Igreja Batista em Mutondo e assim nós estamos caminhando. Estamos hoje trabalhando a lição de número 9, que tem por título Planejar para Vencer. Estamos trabalhando em cima do texto de Neemias capítulo 3, mas eu quero, antes de iniciar o estudo de hoje, gostaria de orar com os irmãos, pedir a Deus que Deus possa estar abençoando nossas mentes, os nossos corações e assim despertando em nós a cada dia o interesse de aprender mais e mais do Senhor e também que o Espírito Santo nos ilumine, nos dando compreensão da palavra, daquilo que Deus quer de nós. Então quero convidar você nesse momento a abaixar sua cabeça e orar comigo e assim nós estaremos iniciando a nossa lição de hoje, que é a lição de número 9. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado por mais este dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, aprendendo mais do Senhor. Nós lhe agradecemos, ó Deus, pela vida da Primeira Igreja Batista em Mutondo, por cada membro ali representado, cada família. Assim, Senhor Deus, lhe pedimos que o Senhor abençoe a vida dos nossos pastores, pastor Francisco e pastor Albertino, pastor Vanderlei e suas famílias. Nós assim, Senhor Deus, entregamos tudo em Tuas mãos e nesse momento lhe pedimos que o Teu Espírito abençoe, Senhor Deus, o nosso entendimento, para que venhamos a compreender aquilo que o Senhor deseja de nós através da Tua Palavra. Muito obrigado, Paizinho, nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos iniciando hoje a lição de número 9, né? Já estamos caminhando para o final do mês de fevereiro, já daqui a pouquinho iniciando o mês de março. E a nossa lição de hoje, a lição de número 9, tem por título Planejar para Vencer. Vamos trabalhar durante essa lição no texto de Neemias capítulo 3. Esta lição foi redigida, né, pelo pastor Tiago Soares e já oramos que Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor Tiago pela bênção que foi e que será essa lição para nossas vidas. E assim, quero ler com os irmãos o texto de Neemias capítulo 3. Se você puder, abra sua Bíblia aí e nos acompanhe. O texto é um pouquinho grande. Como os irmãos sabem, tem bastante nomes, né? Os nomes no Antigo Testamento, bastante nomes complicados de se falar. Então os irmãos acompanhem, por favor. Neemias capítulo 3 vai falar sobre a construção, né, dos muros de Jerusalém, da reconstrução através de Neemias. E ali então esse capítulo 3 vai trabalhar exatamente a distribuição de tarefas, quer dizer, o planejamento que foi feito de acordo com a necessidade da obra que precisava ser feita. Então aqui nós começamos assim. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre dos 100, que consagraram, e até a Torre dos Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zecur, filho de Inri, construiu logo adiante. A Porta do Peixe foi reconstruída pelos filhos de Racená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Mazulão, filho de Berequias, neto de Mesazabel, fez os reparos, e o seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte
foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus servidores. A porta Gizaná foi consertada por Joída, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, colocaram os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gebion, e Jadom, de Meronote, homens de Gibeon e de Mispa, localidades que estavam sob a autoridade do governo na província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos no trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Harumaf, fez os reparos em frente à sua casa. E Atur, filho de Asabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Hassub, filho de Pat-Moabe, repararam outro trecho, e a torre dos fornos. Salum, filho de Haloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Racabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta do forte foi reparada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Benuí, filho de Henadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote, Eliasibe.
Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Racós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente da casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Depois dele, Binui, filho de Hanadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre, que sai do palácio superior perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofeu fizeram os reparos até em frente da porta das águias, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofeu. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Depois deles, Zadoque, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Zelaf fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Bereaquias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o ponto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Amém, irmãos? É um texto bem grande, né? Bem complicado de se ler, mas é muito interessante, porque aqui nós estamos vendo um momento em que Jerusalém estava sendo reconstruída, e ali então, depois de um bom tempo exilados, né, depois de um bom tempo como nós, né, isolados, eles então vieram a reconstruir. E aqui está uma ata, na verdade, a gente vai falar sobre isso depois, de cada parte, né? Vocês podem ver que aqui foi necessário um grande planejamento. Uma extensão muito grande do Muro de Jerusalém precisava ser reconstruída, e nós vamos vendo que cada parte foi reconstruída por uma pessoa, cada pessoa deu a sua parte, deu a sua participação. E a gente vai falar exatamente sobre isso dentro da nossa lição de hoje, sobre planejar para vencer. E nós estamos passando por um momento assim parecido, né? Digamos assim, com Jerusalém, porque é um momento que nós estamos diante de um grande desafio, que é retomada, né, da nossa vida diária, dos nossos afazeres, e nós estamos precisando exatamente reconstruir o que nos dá a segurança. Jerusalém estava aqui num momento difícil, porque estava sem os seus muros, então estava aberto a qualquer reinado, né, qualquer rei que quisesse vir e tomar ali, então entrava e fazia o que queria. E Jerusalém, então, para que pudesse ser salva, precisou reconstruir primeiro toda a sua questão de segurança, que eram os muros de Jerusalém, onde ficavam várias torres, e essas torres onde ficavam os vigias, que ali então alertavam sobre as possíveis invasões inimigas. E nós estamos também passando por um momento assim, um momento em que nós precisamos reconstruir aquilo que nós perdemos, né? Já estamos praticamente completando um ano desde do anúncio da pandemia, do vírus que veio e assolou
continentes, né? Todos os continentes foram afetados. Nós nunca vimos algo tão poderoso, né, atuando na saúde, destruindo a saúde do povo. E nós vamos ver que aqui há necessidade de reconstruir exatamente aquilo que nos dá segurança, porque esse é o maior medo que vivemos hoje. Nós perdemos exatamente as fronteiras da segurança. E ali então nós não sabemos com o que estamos lidando, estamos abertos a qualquer momento ficar doente, pegar o coronavírus. Então nós estamos precisando reconstruir nossos muros. E isso nós vamos entender um pouquinho, fazendo esse paralelo muito interessante que o autor vai trazer, esse paralelo entre o que Jerusalém estava passando naquele momento, necessitando reconstruir os seus muros para trazer segurança, e o que nós estamos vivendo hoje, da necessidade de estarmos em unidade como igreja do Senhor, como uma igreja que tem a missão de levar a palavra, de estar então levantando novos muros para que possamos dar segurança ao povo de Deus, para que possamos sentir que estamos debaixo das poderosas mãos de Deus. Então, o planejamento ele precisa de exemplos encorajadores. E o texto vai trabalhar exatamente isso, mostrando aqui no texto líderes que não estavam acomodados, pessoas que estavam envolvidas. E quando nós pensamos no que estamos vivendo desde o início do ano passado para esse ano, quantas pessoas nós perdemos, né? Nós precisamos ficar um tempo com os templos fechados, as igrejas não estavam funcionando. Quantas pessoas esfriaram no seu amor, quantas pessoas se distanciaram de Deus, quantas pessoas se acomodaram, né, às suas necessidades próprias, quantas pessoas se acomodaram a estar em casa, participando, né, como igreja, mas ao mesmo tempo podendo estar no templo presencialmente, mas não querem. Alguns a gente sabe que grande o risco, né, com relação à sua saúde, nós entendemos isso, mas muitos, né, jovens, adolescentes, alguns adultos que poderiam estar no templo adorando, cultuando o Senhor, preferem ficar em suas casas e já perderam totalmente o engajamento com a igreja, e muitos estão se perdendo, se deixando levar por falsas doutrinas, se deixando levar pelo seu próprio vão prazer, e assim estão se distanciando de Deus. E esse texto ele vai trazer exatamente essa questão de que quando as coisas estão difíceis, as pessoas se acomodam. Nós vamos ver aqui que antes de Neemias entrar para atuar aqui e trazer a visão de que era possível fazer aquela restauração, as pessoas estavam acomodadas. As pessoas estavam na sua conformidade de que aquilo era o que já estava, não poderia ser mudado, não poderia ser melhorado. Já estavam vivendo ali uma vida medíocre e miserável. Como muitas pessoas que, ao deixar de estarem participando da igreja, seja através do culto presencial, muitas pessoas dizem que não vão à igreja por causa de questões de saúde. Tudo bem, nós entendemos, mas deixaram de participar do culto online. Nós abrimos os cultos online, quando nós vamos ver quantos membros que estão participando através do seu celular, da sua casa, na sua televisão. São pouquíssimos. Muitos não estão participando de trabalho nenhum da igreja, seja presencial, seja online, e poucos têm feito esse esforço para estar enganjado em estar atuando como igreja do Senhor, para transformação de vidas. Nós estamos perdendo muitas pessoas para a acomodação, e nós precisamos virar essa mesa, precisamos mudar essa situação para que essa falta de envolvimento, essa falta de compromisso, ela possa ser mudada.
mas isso só vai ser mudado a partir do exemplo, né, de líderes, de bons líderes atuantes na obra de Deus. Nós estamos aqui com todas as dificuldades. Os irmãos estão participando nesse momento da EBD conosco, mas os irmãos não têm noção da dificuldade que é para estar gravando uma mensagem, principalmente de casa. Nós temos família, vizinhos, são animais na rua que ficam latindo e tanto barulho e dificuldades nós temos, né? Muitas vezes a internet não é boa, muitas vezes o celular que está gravando não é bom e as pessoas estão simplesmente nem participam da EBD online, do culto online, e não tem noção da dificuldade que poucas pessoas estão tendo para estar trazendo um pouco de incentivo, de motivação para estarmos caminhando firmes na obra do Senhor. Quero que você pense nisso, e eu quero, juntamente com o autor da revista, trazer aqui alguns exemplos que ele faz como destaque, que são muito interessantes. O primeiro exemplo que ele traz aqui é o exemplo de Eliasibe, que era o grande sacerdote, né? O texto vai dizer aqui, deixa eu pegar aqui qual o versículo, logo no início, né? O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. O trabalho começou exatamente nos líderes espirituais, naqueles que eram orientadores espirituais. E nós estamos vendo hoje muitas igrejas que estão com seus líderes espirituais acomodados, caídos, desesperados, preocupados. Muitos não estão sabendo lidar com essa nova visão de tecnologia, com a necessidade de estar fazendo gravações de vídeo, seja gravado e depois postado, ou seja, através de uma transmissão ao vivo, como muitas vezes nós fazemos durante o culto no domingo à noite. É complicado. Nós sabemos que a geração que mais deveria se desenvolver dentro desse momento que estamos passando seria a geração que nasceu há 20 ou 10 anos atrás para frente, 10 a 20 anos atrás. Nós teríamos então uma geração hoje atuando de jovens e adolescentes que seriam fundamentais para a atuação da igreja, crescimento, avanço, transformação de vida. Mas exatamente essa faixa etária é a que mais tem se acomodado, é a que mais tem perdido espaço na sua vida, espaço do seu tempo, com coisas que não são de Deus, porque estão ocupando o seu tempo com coisas do mundo. Quantos jovens estão se perdendo, quantos adolescentes estão se perdendo. Eu fiquei assim admirado e tenho muita admiração por muitos irmãos que já de idade, muitos que não sabiam nem mexer num celular, hoje estão participando de EBD online, culto online, chat nos cultos, né? Bate-papo nos grupos e WhatsApp, e acompanhando em todos os momentos os trabalhos da igreja, mesmo que não estando ali presencialmente, mas estão acompanhando diretamente de forma online. E isso é muito bonito de se ver, né? Houve uma reviravolta, né? A geração que hoje não precisava mais ter preocupação com tecnologia é a geração que hoje se tornou mais tecnológica, que é a geração dos nossos pais e dos nossos avós. É a geração que hoje mais participa dos cultos, que mais atua, que até mesmo através da tecnologia, hoje já não faz mais a questão de ir na igreja entregar o seu dízimo, mas faz através de um depósito, de uma transferência. Hoje vários recursos foram colocados à disponibilidade, e isso é muito bonito de se ver. E é muito triste ao mesmo tempo perceber que uma geração que deveria estar à frente do crescimento da Igreja de Cristo hoje,
é a geração que mais se acomodou, é a geração que mais se perdeu, é a geração que mais se afastou de Deus. Isso é muito triste e nós precisamos levantar a nossa cabeça e nos levantarmos como líderes, trazendo motivação, incentivo para que essas pessoas venham trabalhar. Nós vamos ver aqui Eliasibe, que era sumo sacerdote, ele convoca os demais sacerdotes, seus amigos, para então estar avançando na obra, na construção da construção do muro de Jerusalém. E ali então, aquele muro começa a ser reconstruído exatamente por uma liderança espiritual. E hoje nós precisamos de líderes espirituais para que possamos levantar as barreiras que nos protegem, que nos asseguram de não sermos atingidos ou tocados pelo mundo. E nós precisamos de muitos mais líderes, Precisamos de muitos líderes à disposição da obra de Deus. E nós vamos ver que, além de Eliasibe, nós vamos ver que muitos outros líderes aqui dentro desse texto de Neemias capítulo 3, muitos outros tiveram a sua iniciativa, e de sua iniciativa gerou iniciativa de outros, que alcançou outros, e ali houve então uma explosão de trabalho e crescimento, e sabendo que cada um estava ali contribuindo com a sua parte, ainda que fosse um pouquinho, mas cada um estava fazendo a sua parte. Nós precisamos de líderes influenciadores, e nós estamos vivendo uma geração em que a tecnologia só fala de youtuber, Os nossos filhos hoje em dia, as crianças, elas não querem mais pensar em ser, quando eu crescer, eu quero estudar, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um arquiteto, eu quero ser um professor. Hoje, o que a gente vê são crianças crescendo, envolvidas por uma tecnologia, por uma mídia social, onde surgem aqueles, entre aspas aqui, chamados de influenciadores sociais, de youtubers, E as pessoas não estão percebendo que nós não estamos precisando disso. Nós precisamos de líderes espirituais atuando para o crescimento da obra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que essa geração está sendo influenciada por essas pessoas chamadas sociais, pessoas, digamos, de destaque, pessoas importantes com suas opiniões, que trazem então uma visão de falta de caráter, uma visão de falta de ética, uma visão de falta de moral, uma visão anticristã. E é isso que a nossa geração de hoje está sendo envolvida. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. E como faremos isso? E ali nós vamos enxergar através dos textos que nós estamos lendo que é necessário começar com uma pessoa. E essa uma pessoa, ela vai alcançar uma outra pessoa. E ali vão alcançar mais pessoas. E vai se multiplicar até que nós consigamos cumprir com a reconstrução da segurança da Igreja de Cristo. Então a igreja precisa de mim, mas ela precisa de você. E o que você tem feito? Onde você tem estado? O que você tem assistido na internet? Será se você tem participado da IBD online? Será se você tem participado do culto online? Eu tenho percebido também que muitos irmãos participam dos cultos online de outras igrejas, mas não participam da nossa igreja. Eu não entendo por quê. Participam de igrejas famosas, e a nossa igreja, que é uma igreja simples, mas é uma igreja que é orientada por Deus, as pessoas não têm acompanhado o culto. E isso é muito triste, porque essa pandemia, toda essa situação, criou uma necessidade na igreja de uma equipe que prontamente se levantou para estar atuando e levando a igreja até as pessoas em suas casas, e essas pessoas estão trabalhando muito. Então, estão tendo que aprender novas coisas para que você possa da sua casa ouvir uma EBD, ouvir um culto. E essas pessoas são as menos valorizadas. São as pessoas que estão ficando cansadas porque estão atuando sozinhas
e ninguém chega para ajudar. E eu quero pensar exatamente que nós precisamos levantar novos líderes, precisamos nos colocar à disposição como líderes e assim influenciadores de uma geração que vai levar a palavra de Deus a um outro nível. É isso que nós precisamos hoje. E o texto vai trazer aqui, né, o autor ele faz questão de fazer um segundo destaque de um exemplo, que é de Refaías, e ele fala assim, Refaías era governador de metade de Jerusalém, e também não se omitiu, antes participou ativamente da obra. Então, Refaías era governador de metade de Jerusalém. Era assim como se fosse um líder político. E ele então estava atuando poderosamente na obra, no avanço da reconstrução do Muro de Jerusalém. E quantas pessoas hoje em dia se consideram tão importantes e não querem se envolver na obra? Acham que as pessoas que ela considera estarem abaixo dela que deveriam fazer, que deveriam estar atuando, reconstruindo, tendo esforço. O trabalho é dessas pessoas. Eu sou intelectual, eu fico aqui só no pensamento, só filosofando. E nós não precisamos disso. Precisamos de pessoas que venham colocar a mão no arado, que venham trabalhar, atuar, que estejam ali preparadas para plantar, para regar, para colher na obra de Deus. E nós vamos perceber aqui que o autor ele faz um destaque e ele coloca assim: neste prisma, então, as pessoas precisam de exemplos que encorajam, líderes que conseguem enxergar além do horizonte, a luz no fim do túnel, os quais mostram a direção pela qual se deve caminhar. Então é essa a necessidade da igreja hoje. Líderes que venham apontar a direção em que o povo deva estar seguindo em direção a Cristo. Muitas pessoas estão hoje em trevas e nós que conhecemos a luz de Cristo precisamos apresentar esta luz. A própria palavra vai dizer para que serve uma candeia, uma luz que não se acende, uma luz que não ilumina. Se você pegar uma lâmpada e sujar ela de lama e acender, você não vai ver claridade nenhuma. E infelizmente muitos crentes estão andando assim, com suas vidas sujas, encrostadas, que não conseguem transparecer a luz de Cristo atuando em sua vida. Vamos nos purificar. É o que a palavra nos ensina, que precisamos nos purificar para que a luz de Cristo que atua em nós venha iluminar a vida daqueles que estão em trevas. E assim, nós precisamos refletir sobre tudo isso. E o segundo ponto da lição de hoje: planejar para vencer deve contar com todos. Desde o início da lição eu tenho falado sobre isso, né? Sobre a questão de que cada um precisa fazer a sua parte. A reconstrução do Muro de Jerusalém, nós vamos ver aqui que muitos recursos foram necessários, mas cada um supriu a sua parte, aquilo que poderia fazer. E ali então os muros foram erguidos novamente. E a vitória ali foi certa, né? Então nós percebemos que esse texto é quase como se fosse uma ata da atuação de cada pessoa nessa obra. E eu pergunto a você que está me ouvindo nesse momento, se hoje a Igreja de Cristo começasse a redigir uma ata e ali ela pontuasse cada um e o que tem feito para o crescimento da obra, será se o seu nome estaria lá? Será se estaria lá o seu nome? Como, por exemplo, Carlos Rossi tem contribuído com a escola, a IBD Online, muitas vezes pregando durante os cultos, buscando acompanhar os irmãos que estão com dificuldade de estar na igreja. Será se o meu nome, o seu nome estaria nessa ata redigida da atuação da igreja de hoje? Assim como nós vamos ver aqui um monte de nomes nessa ata escrita aqui através
de Neemias. E isso é algo que tem que nos incomodar. Eu preciso que o meu nome esteja ali, não para a minha vanglória, mas para eu saber que eu estou fazendo a minha parte. Deus se contenta com isso. Deus fica feliz com a participação de cada um, né? O versículo 2, por exemplo, né, ele, como os demais versículos, ele também fala sobre a questão de exemplos ali, do alcance de mais etapas sendo vencidas através do exemplo. E é interessante que ele vai trazer exatamente uma visão de que houve homens, né, o verso 2 vai dizer que houve a atuação de pessoas de fora de Jerusalém, que ali fala de Jericó, né, que Jericó, homens de Jericó e outras cidades se mobilizaram para então estar ajudando Jerusalém na construção do templo. Quando as pessoas olham para a igreja e veem uma igreja atuante, uma igreja preocupada com a sua comunidade, uma igreja preocupada com as pessoas que estão se perdendo, as pessoas que estão lá fora, elas querem participar, elas querem contribuir e elas então passam a agregar valor à igreja, porque quando as pessoas olham para a vida da igreja, as pessoas veem pessoas atuantes, alcançando outras pessoas e transformando suas vidas. É isso que Deus quer da igreja. Deus não quer uma igreja que esteja cada pessoa na sua casa, uma pessoa da sua casa gravando uma mensagem, um texto, falando qualquer outra coisa e repassando para as outras pessoas. Não é isso que Deus quer. Apesar de estarmos passando por isso nesse momento, o que Deus quer é uma igreja atuante, é uma igreja que se comunica, é uma igreja que avança, é uma igreja que não regride, é uma igreja que está disposta a dar a sua própria vida para a salvação daqueles que estão se perdendo. É isso que Deus espera de mim, espera de você como igreja. Nós vamos ver que o texto ele traz toda a visão de que a contribuição, que a colaboração ela deve ser mútua. Ao mesmo ponto que nós contribuímos com o crescimento da igreja, a igreja numa mão dupla, ela contribui para o meu crescimento, para o meu avanço no entendimento da palavra de Deus. Então, se torna um ciclo. A igreja atua na vida dos crentes, assim como os crentes no crescimento da igreja. E ali, essa roda vai girando e não para. E muitas pessoas vão sendo alcançadas dia a dia para o Senhor. Imagino ali aquelas pessoas que estavam diante daquela movimentação toda de construção, um construindo aqui, outro construindo ali, e ali a gente vê a igreja atuando. E imagina as pessoas que não estavam fazendo nada, que estavam acomodadas. Como essas pessoas estavam se sentindo ali? E nós vamos ver que o mundo ele precisa enxergar que a igreja está se unindo, que a igreja está atuando, que a igreja está trabalhando. E ali então nós precisamos dar a nossa contribuição, seja ela do jeito que for. Nós precisamos contribuir com a obra de Deus. Aqui, né, no texto, o texto no verso 8 vai trazer um outro exemplo, que é o exemplo de Uziel, que era um ourives, né, que era aquele que fazia esculturas de ouro, que fazia todo o trabalho de ouro. Nós vamos ver que ele deixou, né, o seu ofício para estar então contribuindo com a sua parte. E nós vamos encontrar também o exemplo de Ananias, que era perfumista, né? Ele poderia dizer, não, eu não tenho nada a ver com obra, eu não sei mexer com obra, eu não sei mexer com madeira, mas o texto vai dizer que ele deixou o seu ofício e foi atuar na construção de parte do muro, e ali então houve a participação de muitas e muitas pessoas que talvez você olhasse e dissesse assim, essa pessoa não tem nada para contribuir. Quantas pessoas na igreja acreditam que elas mesmas não têm nada para contribuir com o crescimento da igreja? Isso é uma mentira que o diabo coloca no seu coração e na sua mente, porque todos nós temos parte no crescimento da obra de Cristo. Todos nós temos dons e talentos que podem ser usados.
Deus é quem atua, Deus é quem transforma, Deus é quem usa. Então precisamos estar abertos, dispostos, motivados a estar fazendo a obra de Deus, para que o Espírito Santo então possa atuar diretamente na sua vida e através da sua vida gerar outras vidas, para que a obra não venha a parar, que a obra venha a crescer. E eu quero ler um trechozinho da lição que eu achei muito importante também. Eu até destaquei aqui, marquei ela. Diz assim: para recomeçar, talvez seja necessário improvisarmos, adaptarmos, mas necessitamos recomeçar de alguma forma. As igrejas, retomando os cultos presenciais, tiveram que se adaptar. As funções dentro da igreja tiveram que ser mudadas, e por mais que isso seja estranho, devemos reconhecer que é necessário para um recomeço seguro. Olha só, irmãos, a importância disso. A igreja, ela em um ano, ela mudou de uma forma em que centenas de anos ela não mudou. Ela teve que mudar em um ano, o que em mais de 100 anos ela não mudou, que foi a forma de atuação, a forma de estar cultuando ao Senhor. Nós vimos acompanhando o crescimento da igreja até a nossa geração, mas aí chega uma geração que tudo cai, foi como se tivesse caído. Caiu o teto, e agora? Como vamos fazer? E essa é a pergunta que talvez esteja até hoje no coração de muitas pessoas. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não posso ir para a igreja. Será se você não pode? Será se você não quer? Porque se você quer participar da igreja, quer continuar atuando na obra de Deus, você pode estar fazendo de diversas formas. Você pode estar fazendo através da sua presença. Você pode estar simplesmente oferecendo um momento de oração. Quantas vezes precisamos de um momento de oração? Manda um áudio, né? A irmã Juliana que faz essa montagem toda das transmissões, ela precisa muito de pessoas que estejam enviando orações, pessoas que estejam enviando louvores, pessoas para pregar. Tem sido tão difícil. Os irmãos estão aí, os irmãos podem acompanhar. Quantas pessoas estão fazendo as mensagens? Os irmãos perceberam que desde o ano passado, quantas pessoas estão fazendo as mensagens para passar para os irmãos de forma online? Os irmãos podem contar no dedo. São pouquíssimas pessoas. Por que isso? Porque as pessoas vão para a internet, fazem o que querem, acompanham a novela o dia inteiro. Se deixar, vai ficar de um dia para o outro acompanhando novela. Hoje em dia, série de televisão, filme. Mas para estar diante do celular, para gravar uma oração, gravar um louvor, gravar uma mensagem, a pessoa diz: eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer. Mas vive o dia inteiro na internet. Será se é isso que Deus quer da sua vida, meu querido? Será se é isso que Deus quer da sua vida, minha irmã? Precisamos refletir sobre isso. Quanto tempo você tem passado diante da internet, mas fazendo coisas que não tem nada a ver com a obra de Deus? Talvez aí na sua rede social, você enche a sua rede social de declarações do seu tipo de pensamento, do que você acha, do que você quer, do que você gosta, mas não fala em nenhum momento da palavra de Deus. Talvez você esteja usando a internet para ganhar o seu sustento hoje, como muitas pessoas tiveram que se adaptar a essa realidade. E, infelizmente, quantas pessoas estão passando por isso, mas em nenhum momento usa a sua rede social, usa o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Twitter, seja lá qual rede social que for, para falar de Cristo, para levar uma mensagem, seja lá um texto ou uma oração. Quantas vezes você tem feito isso? É uma pergunta que eu quero deixar para você. Você não precisa me responder não, mas responda para você mesmo. Será se você não sente no seu coração uma necessidade de estar atuando mais na obra de Deus?
A sua parte precisa ser feita. Nós vemos aqui que cada um começou a reconstruir aquilo que estava na frente da sua casa. Não houve nenhuma preocupação da pessoa ir muito longe, carregar peso. O texto vai dizer que muitas pessoas fizeram a parte do muro que estava à frente da sua casa. Talvez o que Deus precisa de você seja a atuação da sua vida na sua vizinhança, dentro da sua casa, com os parentes que ainda não conhecem Jesus, com os vizinhos do lado, do outro lado, da frente, de trás, que não conhecem Jesus. Mas o que você tem feito? Onde você está? O seu tempo tem sido gasto com o quê? Quero deixar essas perguntas para você. A construção, né, a contribuição de cada um, ela é fundamental. E através dessa unidade nós nos tornamos grandes. Nós percebemos ali e vemos como é difícil atuar sozinho, como é difícil trabalhar muitas vezes e não ter um apoio, não ter ajuda. Isso tem sido muito difícil, irmãos. Eu posso dizer isso para os irmãos com toda sinceridade do meu coração. Tem sido muito difícil, porque eu dou o meu exemplo. Desde que começou a pandemia, eu não deixei de trabalhar um dia. Como eu trabalho em um local que é considerado de necessidade básica, né, uma padaria, não fechou em nenhum dia. Então todos os dias eu saí da minha casa e fui trabalhar. Passei por muitas situações complicadas, inclusive a própria doença do Covid. Passei por momentos difíceis, mas eu não podia parar. E eu estou aqui diante dos irmãos, nessa câmera, falando com os irmãos com todo o meu coração. Será se você não pode fazer mais? Um pouquinho mais? Ou talvez fazer alguma coisa, porque muita gente nem tem feito nada. Quero falar isso ao seu coração e pedir que o Espírito Santo atue em você nesse momento, para que você venha refletir sobre isso, sobre o seu papel, sobre a sua parte no crescimento, no avanço da obra de Deus. Como tem sido doloroso olhar e ver pessoas que não querem, né? Eu digo que não quer ir para a igreja porque eu já vi pessoas no mercado, eu já vi pessoas muitas vezes em shopping, na rua, em vários lugares, mas não estão na igreja. Então não é uma questão de medo, porque se tivesse só medo, não estariam saindo de suas casas. Então, irmãos, quero dizer para você que Deus espera mais de você. Eu tenho sentido isso no meu coração a cada dia. Deus espera mais de mim. E o que eu posso fazer, eu tenho feito. E ainda sinto que Deus quer mais. E quantas pessoas não estão fazendo nada? Quantos jovens estão em suas casas acomodados? Quantos adolescentes não estão fazendo nada para a obra de Deus? Quero dizer que ainda é tempo. Deus está aqui, do seu lado, te acompanhando, querendo ver você atuar, você crescer, avançar na obra. Quero dizer a você que Deus espera mais de você. Hoje, né, as famílias, elas precisam entender que elas mesmas são abençoadas pela igreja, pelo trabalho da igreja. E por isso, né, nós temos que trazer o fator motivacional para o avanço da obra. Eu não posso ficar parado. O Covid está aí e ele não vai sair, ele não vai embora. É uma ilusão que tem sido pregada, tem sido anunciada através das mídias, que quando tiver a população toda vacinada, isso vai demorar. Quanto tempo que eu vou ter que esperar para poder fazer um culto ao Senhor, para estar atuando? Eu não tenho como parar. Deus não quer isso de mim. Sei que muitos irmãos têm suas dificuldades, entendo isso perfeitamente, porque eu também tenho minhas limitações. E nós vamos ver aqui nesse texto que muitas pessoas trabalharam, atuaram em coisas que nem eram da sua área, nem tinham conhecimento, mas estavam ali motivados. Por quem? Por outros que estavam fazendo. E eu quero
ser aqui para você essa pessoa, né, que está te motivando a dar o passo, a seguir em frente. Eu estou aqui fazendo a minha parte. E você? Será que você tem feito a sua? Quero concluir, né, a nossa lição caminhando aqui para a parte final. A reconstrução dos muros de Jerusalém nos ensina que, para recomeço de nossas vidas, precisamos, antes de qualquer coisa, garantir a segurança. É o que nós precisamos fazer. E se você não sabe, talvez você que não tenha ido à igreja, a igreja ela tem tomado todas as medidas de segurança possíveis e cabíveis. Nós estamos atuando diretamente através das resoluções do Ministério da Saúde, através de todas as recomendações da Prefeitura, para estar acomodando, recebendo os irmãos na igreja. Se você puder e desejar, esteja conosco no culto presencial à noite, no domingo à noite. Sua presença será fundamental. E você também pode estar atuando através da sua casa. Fale de Deus nas suas redes sociais, fale de Deus com os seus parentes, fale de Deus com a sua vizinhança. Ajude a reconstruir o muro da segurança. O muro da segurança que nos coloca diante de Deus como servos fiéis. Então, irmãos, a crise ela precisa ser deixada para trás. E essa crise ela só vai ser deixada para trás quando eu sair do meu campo de inércia e atuar no crescimento, no avanço da obra. Quero convidar você nesse momento a baixar sua cabeça, aí onde você está. Se essa mensagem chegou a você, se essa mensagem tocou no seu coração e você parou e pensou, realmente, eu não tenho feito nada, eu preciso fazer algo. Eu quero dizer para você que sempre vai ter alguma coisa para você fazer na obra de Deus, porque a obra de Deus é muito grande, irmãos. E não é uma obra de um homem só, não é uma obra de dois, é uma obra da Igreja de Cristo, da Igreja triunfante, da Igreja que caminha para a vitória. E você faz parte dela. Então contribua com aquilo que você pode. Contribua, ainda que para você seja difícil. Como nós vemos aqui, muitos tinham dificuldade, mas contribuíram. Baixe sua cabeça nesse momento e ore comigo. Paizinho, nós louvamos o Teu nome, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando tudo isso começou e trouxe desespero, preocupação, angústia, ansiedade, incerteza em nossos corações, o seu coração estava tranquilo, porque o Senhor sabia de todas as coisas. O Senhor já estava no controle de todas as coisas. E assim cremos e confiamos que ainda está. Ainda que nós venhamos ouvir muitas informações com relação a acontecendo em todo o mundo, o que parece uma falta de controle, nada está fora do Teu controle, ó Pai. Ainda que nós, como seres humanos, sejamos incapazes de dominar, de controlar, de estar, então, atuando ali, o Senhor poderosamente atua, o Senhor poderosamente cuida, o Senhor poderosamente está acompanhando todas as coisas. E assim nós entregamos tudo em Tuas mãos. Traga, Senhor Deus, ao meu coração o desejo de estar atuando cada dia mais na Tua obra para o crescimento do Teu reino, porque eu sei que isso que o Senhor deseja de nós. Muito obrigado, Paizinho. Abençoe cada um que está ouvindo esta mensagem, esteja onde estiver, que o Senhor fale ao seu coração. Assim eu oro, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, encerramos aqui a nossa lição de número 9, agradecendo a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Tome, então, a sua parte na obra de Deus e vamos caminhar juntos para o avanço dessa obra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família
e assim entrego a minha vida e a sua vida nas mãos de Deus. Deus te abençoe.